chocante que os vovôs nunca revelaram. Segredos aterrorizantes do sertão. Valentina pisou no chão de terra batida do rancho da família, respirando fundo aquele ar seco e quente do sertão nordestino. O sol ardia e a poeira dançava nas frestas das janelas, como se guardasse histórias que o tempo se negava a contar. A morte de seu avô deixou um vazio, mas também trouxe a urgência de resolver a herança que agora era sua responsabilidade. Caminhando pelo corredor empoeirado, o eco de passos antigos a acompanhava. As paredes estreitas pareciam sussurrar segredos obscuros que a família tentava esconder. Enquanto revistava os pertences dele, Valentina encontrou um diário velho, coberto por uma fina camada de poeira, como um tesouro esquecida por anos. As páginas amareladas estavam repletas de anotações em uma caligrafia trêmula que parecia vibrar de emoção. Ela se debruçou sobre o texto e, a cada palavra, um arrepio corria pela sua espinha. Rituais, feitiços e menções a uma força misteriosa invocada para garantir a prosperidade da família surgiam nas linhas. Uma conspiração de magia negra entrelaçada com os traços de sua própria história. Valentina! A voz de sua mãe, Ana, interrompeu seus pensamentos. A expressão dela estava carregada de uma preocupação visível, quase como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Deixe isso de lado, querida. Essas coisas são perigosas, devem ficar enterradas. A resistência no olhar da mãe era palpável. Valentina não entendia a necessidade de sua mãe de manter tudo sob silêncio, mas algo dentro dela pulsava por respostas. Ao cair da noite, o rancho parecia ganhar vida própria. Barulhos estranhos ecoavam na escuridão. O vento uivava e sombras dançavam nas paredes. Valentina decidiu investigar assim que abriu a porta. Dos fundos, um frio a envolveu. No quintal, a lua cheia iluminava tudo com um brilho sobrenatural. Mas algo não estava certo. As flores do jardim pareciam murchar, como se a vida nelas estivesse sendo sugada por uma força invisível. E eram elas que atraíam os olhares dos vizinhos. Gente sumindo sem explicação. Sussurros na rua sobre maldições e fantasmas que vagavam de noite. A angústia lhe apertava o peito. Não era apenas uma velha história. Havia algo de real e aterrorizante naquele lugar. Valentina se lembrou do diário e da sensação de estar sendo observada. Então, uma sombra atravessou sua visão, rápida como raio. O coração dela acelerou. Ela se virou, mas nada havia, somente o vazio. Ou talvez não. Naquela noite, ao voltar para dentro, seu olhar se prendeu a um objeto familiar no canto da sala. Um pequeno amuleto de metal, chamado de galo de briga, pendurado em uma corda desgastada. O que fazia ali? Lembrou-se de histórias da infância, contadas em tom de brincadeira, mas que agora pareciam sinistras. Ele sempre fora um símbolo de proteção. Mas e se tivesse outro significado? O que poderia estar ligado ao que mexia com sua família? E enquanto a dúvida a consumia, algo na janela chamou sua atenção. Uma silhueta escura estava ali. Valentina congelou. O que realmente habitava o rancho? Que segredos estavam prontos para serem revelados? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Valentina congelou diante da silhueta escura na janela. Seus olhos se arregalaram e a respiração ficou presa na garganta. O que era aquilo? O brilho da lua destacou uma figura alta, com um chapéu amplo que escondia o rosto. Um arrepio desfilou pela sua coluna. Com o coração disparado, ela tomou coragem e avançou em direção à janela. Quem está aí? Sua voz ecoou, tremendo de medo. A figura não se moveu, apenas ficou ali, observando. Valentina sentiu o nó se apertar em seu estômago. Algo estava errado. Uma lembrança fugidia abrigou histórias sobre o visitante misterioso que aparecia nas noites de lua cheia. O canto das cigarras parecia ter silenciado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com ela. Foi então que a sombra se inclinou de forma abrupta, revelando uma mão. Um movimento rápido e Valentina viu uma faca na mão da figura. Seu coração disparou. Mera coincidência? Não! A traição que habitava sua memória crescia como uma sombra. Saia do meu rancho, gritou Valentina, tentando esconder o terror na voz. A figura finalmente se moveu, dando um passo para frente. O rosto estava escondido, mas os olhos brilhavam com uma intensidade aterradora. Você acha que pode ignorar os segredos da sua família? A voz era rouca, quase um sussurro, mas havia uma tempestade por trás dessas palavras. Valentina estremeceu. Era alguém que ela conhecia? Quem é você? Ah! Pergunta saiu como um fio de voz, quase um lamento. E nesse instante todo mundo pareceu parar. Valentina sentiu a urgência de recuar, mas algo fez se manter ali, paralisada. Eu sei o que aconteceu com seu avô, e a revelação veio como um soco no estômago. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Coisas que vão além da sua compreensão. O desespero começou a subir como uma maré. Valentina se lembrou das páginas do diário. As palavras misteriosas que falavam de feitiços, de algo que ele invocava para proteger a família. Você está mentindo. Ele não era esse tipo de pessoa. É assim que você vai ver a verdade do seu sangue Ti. A sombra! Valentina! O que ele fez para manter você e sua mãe seguras foi muito mais sombrio do que você acredita. E agora, esse legado está com você. Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés. O legado? Seria isso que afastava seus vizinhos? As vozes sussurrantes na cidade? Maldição e fantasmas se tornaram, na verdade, a sua realidade? Você precisa entender, Valentina. Todo esse poder tem um preço. Ele fez uma pausa. Como se esperasse que as palavras dela se calassem. E isso é o que você precisa enfrentar. Não é só seu passado, mas o futuro que está em suas mãos agora. As sombras no quintal pareciam ficar mais densas. E se você não fizer sua parte, haverá consequências. Para você, para sua mãe. Nesse instante, Valentina sentiu o chão ceder. O que realmente havia acontecido ao seu avô? O medo tomou conta dela, mas por detrás da insegurança, uma raiva crescia. Você vem aqui me ameaçar, mas eu não tenho medo de você.
O que você sente não importa, Valentina. A escolha será sua e você não tem ideia da força que carrega. E com essas palavras ressoando na escuridão, a figura desapareceu. Valentina ficou paralisada, o silêncio afiado cortando o ar. O que de fato estava escondido no rancho, os sussurros, as sombras. Tudo agora parecia mais maligno do que antes. Lembranças familiares agora tinham um peso diferente, e as contas da herança não eram apenas materiais. Quando a luz do dia começasse a romper a escuridão, novas verdades seriam suas companheiras. Mas o medo de perder tudo que ama a cercava. Valentina sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo, e a urgência crescia como uma sombra. A se aproximar. Valentina ficou paralisada, o coração batendo em descompasso enquanto a figura desaparecia na escuridão. O silêncio afiado cortava o ar pesado da noite e ela mal conseguia respirar. O que acabara de acontecer? A revelação da figura grudou em sua mente, sussurrando traições do passado, segredos que não deveriam ser revelados. Os olhos da figura brilhantes estavam impressos em sua memória. Com um impulso, Valentina se afastou da janela e olhou em volta do rancho. As sombras nas paredes pareciam se mover. O déjà-vu a consumia novamente. Imagens de sua infância quando seus avós contavam histórias sobre coisas que se escondiam na escuridão. O nó no estômago a impelia para um novo caminho. Era hora de abrir aquele diário novamente. Valentina correu até a mesa, as mãos tremendo enquanto pegava o diário empoeirado. As páginas se bendiziam sob seus dedos e ela começou a folhear apressada. O diário a chamava e a cada palavra lida, seu espírito inquieto ressoava. Mantenha o poder oculto, dizia uma anotação. A verdade é uma sombra que pode devorar você. Uma frase em particular a fez parar. Os gêmeos têm um preço. Gêmeos? O que isso significava? Ela não tinha irmãos, mas logo lembrou das conversas murmuradas entre sua mãe e avós. Conversas que viravam ventos sussurrando segredos. Gêmeos? Filhos de alguém? E se houvesse algo mais? Uma ideia a atingiu como um raio, e o pânico a tomou. Quem mais saberia sobre isso? O som de uma porta rangendo fez Valentina saltar. Ela olhou rapidamente, e sua mãe apareceu na entrada do corredor. O rosto de Ana estava pálido, e seus olhos arregalados. Valentina, o que aconteceu? Você está bem? A preocupação dela era palpável, mas havia algo mais, algo que a mãe não estava dizendo. Eu encontrei algo no diário. Valentina gritou, oferecendo as páginas para Ana. A mãe hesitou. O medo estampado em seu rosto. Você não devia ter aberto isso, Valentina. Essas coisas não são para você. Por que não, mãe? Você sempre me proibiu de saber. Que segredos você está escondendo? A tensão crescia entre elas, pulsando no ar. Ana parecia prestes a falar, mas em vez disso, os olhos dela se estreitaram. E nesse instante um grito aterrorizante ecoou do quintal, fazendo as duas congelarem. Fingindo não ouvir, Valentina apressou-se para a porta, puxando Ana consigo. Elas chegaram ao quintal e o que viram a deixou em estado de choque. No centro do jardim, uma figura conhecida estava caída. Era um dos vizinhos, misteriosamente desaparecido nas últimas semanas. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados e fixos no vazio. Um terror indescritível a encheu. Ana se jogou para diante dele. Joaquim, não! Valentina ficou paralisada, observando sua mãe em desespero. O que estava acontecendo? Uma parte dela queria correr,
mas outro pedaço queria entender e não sabia como. Nesse ínterim, Joaquim começou a murmurar, palavras incompreensíveis escapando entre os lábios. Valentina se aproximou e o olhar dele se encontrou com o dela. Uma lágrima deslizou por seu rosto ao ouvir seu murmúrio. Os gêmeos não são quem pensam que são. Um choque a percorreu. O que isso significava? Valentina olhou para sua mãe, seu coração batendo furiosamente. Ele sabe de algo, mãe. O que ele quer dizer? Ana, com a expressão cada vez mais aterrorizada, arfou. Precisamos ir embora! Agora! Mas o comando dela soava fraco, como se mais do que o perigo houvesse um peso de culpa pairando sobre suas palavras. Valentina começou a entender que os segredos de sua família eram como fios entrelaçados em uma teia escura. O que mais havia por trás das palavras inacabadas de Joaquim? O que realmente aconteceu com seu avô? E o que havia nos gêmeos? Enquanto o alarme crescia, uma sombra se projetou do fundo do quintal novamente. E Valentina se virou. O medo a dominou. A figura da noite anterior voltava. O que viria a seguir? Que verdades inquietantes a esperavam? E, acima de tudo, quem era realmente a figura em sua janela? A tensão elevou-se, e com isso a noite estava apenas começando. Valentina sentia o chão parecer tremer sob seus pés, enquanto a figura emergia das sombras. O reflexo da lua desenhava um contorno ameaçador, aproximando-se lentamente. O rosto encoberto sob o chapéu parecia mais uma máscara de um pesadelo que um ser humano. O grito de Joaquim ainda ecoava em sua mente. O que mais estava por trás daquela cena? Mãe, o que vamos fazer? Valentina perguntou, sentindo a tensão no ar crescer. Ana a puxou para mais perto, em um misto de proteção e pavor. A atmosfera era opressiva e cada segundo parecia se arrastar. A figura sombria, agora mais próxima, levantou a mão, como se quisesse tocar o céu estrelado. Você está prestes a descobrir a verdade que foi enterrada por muito tempo, sussurrou, com uma voz rouca e profunda que reverberou. Valentina estremeceu. Seus verdadeiros laços, eles estão mais próximos do que você imagina. Antes que pudesse processar as palavras, um grito estrondoso ecoou de dentro da casa. Era como se algo tivesse se quebrado, um eco de dor que fazia o coração dela disparar. A visão da figura, ainda parada e observando, fez Valentina perceber que algo terrível estava prestes a acontecer. No instante seguinte, porta da sala se abriu com um estrondo e uma sombra desenfreada surgiu, tropeçando descontrolada. Era seu irmão! Um irmão que ela nunca soubera que tinha. Mas não era um menino comum. O olhar dele estava vazio, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dele. E estava ensanguentado e mal conseguia ficar em pé. Valentina deu um passo à frente, um grito preso na garganta. Você é meu irmão? A pergunta saiu como um lamento quase inaudível. Ana olhava com o rosto pálido enquanto a sombra se aproximava. Valentina não conseguia entender. O que estava acontecendo? Estava esperando você para finalmente revelar a verdade. O garoto disse, balançando a cabeça. Sua voz soava distante, como se estivesse apenas repetindo palavras que não eram suas. Você tem que saber o que aconteceu com o avô. Valentina olhou para a figura na escuridão, que agora parecia agravar-se em um simples espectador da calamidade.
Joaquim, ainda caído no chão, murmurava: os gêmeos, eles são o que seu avô temia. Uma onda de horror a atingiu. O que gêmeos significava? Valentina se sentiu encurralada, o ar denso e pesado a sufocando. O irmão, que sempre fora uma sombra distante em sua vida, agora estava ali, e o que ele trouxe era um misto de pavor e revelação. Você precisa ir antes que seja tarde, disse o irmão, estendendo uma mão trêmula, cobrindo o próprio rosto de dor. A pressão crescia e Valentina percebeu que a verdade atingiria em cheio como um furacão, arrancando todos os seus pilares. Ana, apavorada, deu um passo para trás, como se tentasse escapar daquela realidade insana. Não, nós temos que sair daqui! Mas a figura sombria avançou e, com um movimento rápido e preciso, tirou a faca da cintura. O coração de Valentina parou. A escolha agora é sua, disse a figura, revelando um sorriso sombrio. Você não pode escapar do que é seu por direito. O lamento do irmão aumentou e ele gritou: você não entende! Eles estão vindo por você! Você deve decidir, ou tudo estará perdido. Seus olhos transpareciam um desespero profundo e Valentina sabia que o tempo corria. A lua parecia brilhar intensamente enquanto a cena se desenrolava. A verdade, a história sombria de sua família, agora estava se desdobrando em um jogo perigoso. Valentina sentiu um nó se formar na sua garganta, enlouquecedora e doloroso. O que de fato estava escondido atrás dessas paredes? E quem era realmente aquela figura na noite? O mundo girava ao seu redor, e enquanto tudo se tornava um borrão de incoerências, ela precisava decidir para quem ela iria se virar. E assim, no meio da dor e do desespero, as sombras pareciam ganhar vida. A única certeza era que a noite mal havia começado. E a verdade ainda estava a espreitar nas sombras. Valentina sentiu o chão parecer tremer sob seus pés, enquanto a figura emergia das sombras. O reflexo da lua desenhava um contorno ameaçador, aproximando-se lentamente. O rosto encoberto sob o chapéu parecia mais uma máscara de um pesadelo do que um ser humano. O grito de Joaquim ainda ecoava em sua mente. O que mais estava por trás daquela cena? Mãe, o que vamos fazer? Valentina perguntou, sentindo a tensão no ar crescer. Ana a puxou para mais perto, em um misto de proteção e pavor. A atmosfera era opressiva e cada segundo parecia se arrastar. A figura sombria, agora mais próxima, levantou a mão, como se quisesse tocar o céu estrelado. Você está prestes a descobrir a verdade que foi enterrada por muito tempo, sussurrou, com uma voz rouca e profunda que reverberou. Valentina estremeceu. Seus verdadeiros laços? Eles estão mais próximos do que você imagina. Antes que pudesse processar as palavras, um grito estrondoso ecoou de dentro da casa. Era como se algo tivesse se quebrado, um eco de dor que fazia o coração dela disparar. A visão da figura, ainda parada e observando, fez Valentina perceber que algo terrível estava prestes a acontecer. No instante seguinte, a porta da sala se abriu com um estrondo e uma sombra desenfreada surgiu, tropeçando descontrolada. Era seu irmão! Um irmão que ela nunca soubera que tinha! Mas não era um menino comum. O olhar dele estava vazio, como se alguém tivesse desligado a luz dentro dele. Ele estava ensanguentado e mal conseguia ficar em pé. Valentina deu um passo à frente, um grito preso na garganta. Você! Você é meu irmão!
A pergunta saiu como um lamento quase inaudível. Ana olhava com o rosto pálido enquanto a sombra se aproximava. Valentina não conseguia entender o que estava acontecendo. Estava esperando você para finalmente revelar a verdade, ele disse, balançando a cabeça. Sua voz soava distante. Você tem que saber o que aconteceu com o avô. Valentina olhou para a figura na escuridão, que agora parecia um simples espectador daquela calamidade. Joaquim, ainda caído no chão, murmurava palavras desconexas de dor. Os gênios, eles são o que seu avô temia. Uma onda de horror a atingiu. O que gênio significava? Valentina se sentiu encurralada, o ar denso e pesado para respirar. O irmão, que sempre fora uma sombra distante em sua vida, agora estava ali. E o que ele trouxe era um misto de pavor e revelação. Você precisa ir antes que seja tarde, disse o irmão, estendendo a mão trêmula, como se a dor fosse insuportável. E nesse momento, tudo aconteceu. Uma explosão como um trovão ressoou atrás deles. E a casa inteira tremeu. O chão sob os pés de Valentina se abriu em uma fenda profunda. E a figura sombria imediatamente desapareceu na escuridão. Corre! Ana gritou, puxando Valentina, mas ela estava paralisada. Algo aprendia ali. O que estava acontecendo? Do fundo da fenda, uma luz brilhante começou a emanar. E a imagem de seu avô apareceu, cercada por fogos fátuos dançantes. Valentina! Ele clamou, sua voz ecoando como um fantasma. Você tem que entender! A verdade é que os gênios não são apenas uma parte da nossa história. Eles são nosso destino. Valentina mal conseguia acreditar no que estava vendo. Como assim, avô? Que destino? O irmão, agora ao seu lado, soltou um gemido, seu olhar triste e exausto. Eles têm poder sobre nós, sobre tudo. O avô continuou, agitando as mãos. E você agora carrega esse peso. Você deve escolher, Valentina, a vida que deseja ou a condenação do nosso sangue. E como se as palavras dele jogassem uma rede, tudo começou a desmoronar. A luz do avô foi engolida pela escuridão. E dos escombros da casa, sombras começaram a emergir, formando figuras indistintas que sussurravam em vozes aterradoras. O legado vem com preço, repetiam. O grito de... Joaquim cortou o ar. Você não entendeu. Eles estão aqui para cobrar isso. E quando Valentina olhou para o irmão novamente, uma expressão de pesar tomou conta dele. Mãe, eu sinto muito, ele disse. Então, no momento mais sombrio, tudo desabou. O irmão, cujas memórias eram uma página em branco até aquele instante, começou a se desfazer em uma nuvem de sombras. Ele gritou, mas foi engolido pela escuridão. Valentina estava por um fio, sem saber o que fazer, sem saber como salvar ninguém. E antes que pudesse gritar ou chorar, a casa explodiu em fragmentos sob a força da revelação. O passado, as sombras, os gêmeos e tudo o que conhecia foi exposto a uma nova luz. Uma luz que não trazia respostas, apenas perguntas. O que estava por vir? Que escolha ela realmente tinha? E nesse caos, a única certeza era a certeza da incerteza. A última coisa que viu antes que tudo fosse coberto pela escuridão foi o olhar aterrorizado de sua mãe, clamoroso e silencioso, como se perguntasse: o que vamos fazer agora? Valentina estava paralisada, sem saber como reagir diante do que estava acontecendo. A casa, agora em ruínas, se tornava um eco de desespero. A sombra de seu irmão desaparecia gradualmente e suas palavras reverberavam na cabeça dela.
A verdade que ele tinha, a verdade sobre o avô, a conexão com os gêmeos. Tudo parecia girar em um redemoinho de pânico e confusão. Então um estalo ecoou como um trovão. Valentina! Sua mãe gritou, olhos arregalados. Ana havia caído de joelhos, a expressão dela mudando de pavor à incredulidade. Você não entende? Ele não pode ser. Valentin franziu a testa. O que você está dizendo? Mãe, o que está acontecendo? A ansiedade queimava em seu peito. Algo estava muito errado e a atmosfera densa ao redor dela só piorava. Você não pode confiar nele! Ana começou a soluçar, suas palavras se atropelando. Ele não é seu irmão, Valentina! Ele é um molde, uma criação das trevas que seu avô tentou impedir. O coração de Valentina disparou. Ela queria entender, mas tudo parecia uma bagunça grotesca. As sombras à sua volta pareciam se agitar, como se estivessem dançando em desvio da luz da lua. A figura sombrinha que havia desaparecido agora se agigantou novamente. Mãe, o que quer dizer com isso? Valentina sentiu o chão tremer sob os pés, como se a casa estivesse viva, torcida pelas emoções não expressadas. Ele não é real, Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é uma projeção do que seu avô queria evitar. Os gêmeos, eles representam a corrupção do legado, uma maldição que sua família carrega. Valentina sentiu como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Nada fazia sentido. Mas ele estava aqui. Ele é real. Eu sinto isso. Sua voz tremia, repleta de confusão e desespero. Ele é uma cópia, Valentina. Uma entidade que toma forma e usurpou o corpo dele. Você precisa entender. Ana se levantou, o olhar se fixando em um ponto atrás da garota. E agora, isso significa que eles virão atrás de nós. O ar encheu-se de uma tensão elétrica e Valentina viu a figura tornar-se ainda mais ameaçadora. A luz da lua parecia escurecer, envolta em uma névoa pesada que emanava uma presença opressiva. O que vai acontecer agora? Valentina perguntou, a voz quase soando como um sussurro. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a noite vindo do fundo do quintal. Um som grotesco, como se algo estivesse sendo dilacerado. Valentina olhou para a escuridão, um terror correndo pelo corpo. — É Joaquim! Ana gritou. E antes que pudesse pensar, Valentina correu na direção do barulho. O coração batendo forte, ela chegou até onde estavam e a cena a paralisou. Não havia apenas Joaquim, mas uma figura aterrorizante, uma massa de sombras e feições grotescas cercando-o. Ele estava lutando, mas as criaturas o puxavam para a escuridão. — Valentina! Ele gritou. — Ajude-me! Eles estão aqui! A expressão dele estava marcada pela dor, e enquanto ela tentava avançar, algo gelado lhe agarrou o braço. Era seu irmão, ou a sombra dele, sorrindo de uma forma sinistra. — Tarde demais, disse a figura, sua voz ecoando como um eco distante. Você já fez sua escolha. O poder sempre terá um preço. E antes que Valentina pudesse reagir, o chão sob ela cedeu. Ela caiu em um abismo de luz e escuridão, onde gritos e risadas distorcidas rugiam ao seu redor. No instante em que mergulhou no vazio, tudo o que acreditava, sua mãe, seu avô, as lendas do rancho, tudo se desfez em névoas de confusão. Uma descoberta abaladora se revelou em seu interior. A única maneira de escapar daquela maldição era descobrir quem realmente era.
A verdade não estava só nas histórias, mas nas escolhas feitas em momentos de vulnerabilidade. O que era real naquela noite de horror? A luta tinha apenas começado. E enquanto Valentina girava na escuridão, uma última frase de sua mãe ecoou em seus ouvidos. Escute suas origens, senão a escuridão encontrará você. O que essa mensagem significava para o futuro dela? Que sombras mais ainda viriam à tona? Valentina estava paralisada, sem saber como reagir diante do que estava acontecendo. A casa, agora em ruínas, se tornava um eco de desespero. A sombra de seu irmão desaparecia gradualmente e suas palavras reverberavam na cabeça dela. A verdade que ele tinha, a verdade sobre o avô, a conexão com os gêmeos, tudo parecia girar em um redemoinho de pânico e confusão. Então, um estalo ecoou como um trovão. "Valentina!" Sua mãe gritou, olhos arregalados. Ana havia caído de joelhos, a expressão dela mudando de pavor à incredulidade. "Você não entende! Ele não pode! Não pode ser!" Valentina franziu a testa. "O que você está dizendo? Mãe, o que está acontecendo?" A ansiedade queimava em seu peito. Algo estava muito errado, e a atmosfera densa ao redor dela só piorava. "Você não pode confiar nele!" Ana começou a soluçar, suas palavras se atropelando. "Ele não é seu irmão, Valentina. Ele é um molde, uma criação das trevas que seu avô tentou impedir." O coração de Valentina disparou. Ela queria entender, mas tudo parecia uma bagunça grotesca. As sombras à sua volta pareciam se agitar, como se estivessem dançando em desvio da luz da lua. A figura sombrinha, que havia desaparecido, agora se agigantou novamente. "Mãe, o que quer dizer com isso?" Valentina sentia o chão tremer sob os pés, como se a casa estivesse viva, torcida pelas emoções não expressadas. "Ele não é real!" Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele é uma projeção do que seu avô queria evitar. Os gêmeos. Eles representam a corrupção do legado, uma maldição que sua família carrega." Valentina sentiu como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Nada fazia sentido. Mas ele estava aqui. Ele é real. Eu sinto isso. Sua voz tremia, repleta de confusão e desespero. "Ele é uma cópia, Valentina. Uma entidade que toma forma e usurpou o corpo dele. Você precisa entender." Ana se levantou, o olhar se fixando em um ponto atrás da garota. "E agora? Isso significa que eles virão atrás de nós." O ar encheu-se de uma tensão elétrica e Valentina viu a figura tornar-se ainda mais ameaçadora. A luz da lua parecia escurecer, envolta em uma névoa pesada que emanava uma presença opressiva. "O que vai acontecer agora?" Valentina perguntou, a voz quase soando como um sussurro. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a noite, vindo do fundo do quintal. Um som grotesco, como se algo estivesse sendo dilacerado. Valentina olhou para a escuridão. Um terror correndo pelo corpo. "É Joaquim!" Ana gritou, e antes que pudesse pensar, Valentina correu na direção do barulho. O coração batendo forte, ela chegou até onde estavam e a cena paralisou. Não havia apenas Joaquim, mas uma figura aterrorizante, uma massa de sombras e feições grotescas cercando-o. Ele estava lutando, mas as criaturas o puxavam para a escuridão. "Valentina!" ele gritou. "Ajude-me! Eles estão aqui!" A expressão dele estava marcada pela dor. E enquanto ela tentava avançar, algo gelado lhe agarrou o braço. Era seu irmão ou a sombra dele, sorrindo de uma forma sinistra. "Tarde demais!" disse a figura, sua voz ecoando como um eco distante. "Você já fez sua escolha.
O poder sempre terá um preço. E antes que Valentina pudesse reagir, o chão sob ela cedeu. Ela caiu em um abismo de luz e escuridão, onde gritos e risadas distorcidas rugiam ao seu redor. No instante em que mergulhou no vazio, tudo o que acreditava, sua mãe, seu avô, as lendas do rancho, tudo se desfez em névoas de confusão e dor. Uma descoberta abaladora se revelou em seu interior. A única maneira de escapar daquela maldição era descobrir quem realmente era. A verdade não estava só nas histórias, mas nas escolhas feitas em momentos de vulnerabilidade. O que era real naquela noite de horror? A luta tinha apenas começado, e enquanto Valentina girava na escuridão, uma última frase de sua mãe ecoou em seus ouvidos. Escute suas origens, senão a escuridão encontrará você. E assim, enquanto as sombras se fechavam, uma nova perspectiva começava a se formar. De repente, uma luz intensa surgiu bem diante dela. A conexão que Valentina sentia com o espaço entre os mundos fez seu coração disparar. Era o rosto de sua avó, não o avô. Uma luz suave a envolvia, agora mais visível, mais clara. Você não entende, minha neta. Os gênios são parte de quem você é. A voz de sua avó era como um sopro de tranquilidade em meio ao caos. Você sempre teve o poder de decidir, mas precisa fazer isso com consciência. Olhe dentro de si. Valentina estava sem palavras. Podia sentir o peso das escolhas sendo deixadas para trás. O que isso significa? O que eu sou? A avó sorriu, mas o brilho dela parecia obscurecer lentamente, como se uma sombra a invadisse. O tempo está se esgotando. A resposta está nas raízes da sua linhagem. Não siga o caminho da escuridão. Eles virão buscar o que é seu. Antes que Valentina pudesse perguntar outra coisa, a figura sombrinha se manifestou. Ao redor dela novamente, agora uma multidão de criaturas surgia, preenchendo cada canto do abismo com suas risadas sombrias. Você não pode escapar de quem você é, Valentina. Elas gritavam em uníssono. E nesse momento, a figura do irmão se destacou. Junte os fragmentos! Ele parecia genuíno de novo. Mas um sorriso de traição cruzava seu rosto. Você não pode ficar indecisa para sempre. A escolha deve ser feita agora. Valentina sentia seu coração acelerar e a fúria crescer. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que carregava no sangue. O que vai produzir tudo isso? O que aconteceu com a minha família? Ela gritou. Mas as trevas se aproximavam, envolvidas em vozes que diziam: o legado está com você, e você terá o que deseja ou perderá tudo. A luz da avó piscou enquanto Valentina sentia o chão tremer. Não me deixe! Ela pediu, mas tudo à sua volta começou a desmoronar. E no meio do colapso, uma nova verdade emergiu em seu coração. Aqueles que ela amava, os laços que sempre procurou proteger, poderiam ser também os maiores inimigos. A última visão que teve antes de tudo se apagar foi a de sua mãe chorando e o rosto do irmão distorcido em um sorriso maligno. Escolha, Valentina! Escolha antes que seja tarde demais! E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O legado não era só seu, mas envolvia almas que estavam muito além. E o preço a ser pago poderia ser tudo. Valentina estava paralisada, sem saber como reagir diante do que estava acontecendo. A casa, agora em ruínas, se tornava um eco de desespero. A sombra de seu irmão desaparecia gradualmente e suas palavras reverberavam na cabeça dela.
A verdade que ele tinha. A verdade sobre o avô. A conexão com os gêmeos. Tudo parecia girar em um redemoinho de pânico e confusão. Então, o estalo ecoou como um trovão. Valentina! Sua mãe gritou, olhos arregalados. Ana havia caído de joelhos, a expressão dela mudando de pavor à incredulidade. Você não entende! Ele não pode ser! Valentina franziu a testa. O que você está dizendo? Mãe, o que está acontecendo? A ansiedade queimava em seu peito. Algo estava muito errado. E a atmosfera densa ao redor dela só piorava. Você não pode confiar nele! Ana começou a soluçar, suas palavras se atropelando. Ele não é seu irmão, Valentina. Ele é um molde, uma criação das trevas que seu avô tentou impedir. O coração de Valentina disparou. Ela queria entender. Mas tudo parecia uma bagunça grotesca. As sombras à sua volta pareciam se agitar, como se estivessem dançando em desvio da luz da lua. A figura sombrinha que havia desaparecido agora se agigantou novamente. Mãe, o que quer dizer com isso? Valentina sentia o chão tremer sob os pés, como se a casa estivesse viva, torcida pelas emoções não expressadas. Ele não é real! Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é uma projeção do que seu avô queria evitar. Os gêmeos. Eles representam a corrupção do legado, uma maldição que sua família carrega. Valentina sentiu como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Nada fazia sentido. Mas ele estava aqui. Ele é real. Eu sinto isso. Sua voz tremia, repleta de confusão e desespero. Ele é uma cópia, Valentina, uma entidade que toma forma e usurpou o corpo dele. Você precisa entender! Ana se levantou, o olhar se fixando em um ponto atrás da garota. E agora? Isso significa que eles virão atrás de nós. O ar encheu-se de uma tensão elétrica e Valentina viu a figura tornar-se ainda mais ameaçadora. A luz da lua parecia escurecer, envolto a uma névoa pesada que emanava uma presença opressiva. O que vai acontecer agora? Valentina perguntou, a voz quase soando como um sussurro. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a noite vindo do fundo do quintal. Um som grotesco, como se algo estivesse sendo dilacerado. Valentina olhou para a escuridão, um terror correndo pelo corpo. É Joaquim! Ana gritou. E antes que pudesse pensar, Valentina correu na direção do barulho. O coração batendo forte, ela chegou até onde estavam e a cena paralisou. Não havia apenas Joaquim, mas uma figura aterrorizante, uma massa de sombras e feições grotescas cercando-o. Ele estava lutando, mas as criaturas o puxavam para a escuridão. Valentina! Ele gritou. Ajude-me! Eles estão aqui! A expressão dele estava marcada pela dor. E enquanto ela tentava avançar, algo gelado lhe agarrou o braço. Era seu irmão ou a sombra dele, sorrindo de uma forma sinistra. Tarde demais, disse a figura, sua voz ecoando como um eco distante. Você já fez sua escolha. O poder sempre terá um preço. E antes que Valentina pudesse reagir, o chão sob ela cebeu. Ela caiu em um abismo de luz e escuridão, onde gritos e risadas distorcidas rugiam ao seu redor. No instante em que mergulhou no vazio, tudo o que acreditava, sua mãe, seu avô, as lendas do rancho, tudo se desfez em névoas de confusão e dor. Uma descoberta abaladora se revelou em seu interior. A única maneira de escapar daquela maldição era descobrir quem realmente era. A verdade não estava só nas histórias, mas nas escolhas feitas em momentos de vulnerabilidade.
O que era real naquela noite de horror? A luta tinha apenas começado. E enquanto Valentina girava na escuridão, uma última frase de sua mãe ecoou em seus ouvidos. Escute suas origens, senão a escuridão encontrará você. E assim, enquanto as sombras se fechavam, uma nova perspectiva começava a se formar. De repente, uma luz intensa surgiu bem diante dela. A conexão que Valentina sentia com o espaço entre os mundos fez seu coração disparar. Era o rosto de sua avó, não o avô. Uma luz suave a envolvia, agora mais visível, mais clara. Você não entende, minha neta. Os gêmeos são parte de quem você é. A voz de sua avó era como um sopro de tranquilidade em meio ao caos. Você sempre teve o poder de decidir, mas precisa fazer isso com consciência. Olhe dentro de si. Valentina estava sem palavras. Podia sentir o peso das escolhas sendo deixadas para trás. O que isso significa? O que eu sou? A avó sorriu, mas o brilho dela parecia obscurecer lentamente, como se uma sombra a invadisse. O tempo está se esgotando. A resposta está nas raízes da sua linhagem. Não siga o caminho da escuridão. Eles virão buscar o que é seu. Antes que Valentina pudesse perguntar outra coisa, a figura sombrinha se manifestou ao seu redor novamente. Agora uma multidão de criaturas surgia, preenchendo cada canto do abismo com suas risadas sombrias. Você não pode escapar de quem você é, Valentina. Elas gritavam em uníssono. E nesse momento, a figura do irmão se destacou. Junte os fragmentos. Ele parecia genuíno de novo, mas um sorriso de traição cruzava seu rosto. Você não pode ficar indecisa para sempre. A escolha deve ser feita agora. Valentina sentia seu coração acelerar e a fúria crescer. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que carregava no sangue. O que vai produzir tudo isso? O que aconteceu com a minha família? Ela gritou. Mas as trevas se aproximavam, envolvidas em vozes que diziam: o legado está com você, e você terá o que deseja, ou perderá tudo. A luz da avó piscou, enquanto Valentina sentiu o chão tremer. Não me deixe! Ela pediu, mas tudo à sua volta começou a desmoronar. E no meio do colapso, uma nova verdade emergiu em seu coração. Aqueles que ela amava, os laços que sempre procurou. Proteger poderiam ser também os maiores inimigos? A última visão que teve antes de tudo se apagar foi a de sua mãe chorando e o rosto do irmão distorcido em um sorriso maligno. Escolha, Valentina! Escolha antes que seja tarde demais! E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O legado não era só seu, mas envolvia almas que estavam muito além. E o preço a ser pago poderia ser tudo. Valentina estava paralisada, sem saber como reagir diante do que estava acontecendo. A casa, agora em ruínas, se tornava um eco de desespero. A sombra de seu irmão desaparecia gradualmente, e suas palavras reverberavam na cabeça dela. A verdade que ele tinha, a verdade sobre o avô, a conexão com os gêmeos. Tudo parecia girar em um redemoinho de pânico e confusão. Então um estalo ecoou, como um trovão. Valentina! Sua mãe gritou, olhos arregalados. Ana havia caído de joelhos, a expressão dela mudando de pavor à incredulidade. Você não entende. Ele não pode ser. Valentina franziu a testa. O que você está dizendo? Mãe, o que está acontecendo? A ansiedade queimava em seu peito. Algo estava muito errado, e a atmosfera densa ao redor dela só piorava.
Você não pode confiar nele. Ana começou a soluçar, suas palavras se atropelando. Ele não é seu irmão, Valentina. Ele é um molde, uma criação das trevas que seu avô tentou impedir. O coração de Valentina disparou. Ela queria entender, mas tudo parecia uma bagunça grotesca. As sombras à sua volta pareciam se agitar, como se estivessem dançando em desvio da luz da lua. A figura sombria, que havia desaparecido, agora se agigantou novamente. Mãe! O que quer dizer com isso? Valentina sentia o chão tremer sob os pés, como se a casa estivesse viva, torcida pelas emoções não expressadas. Ele não é real! Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é uma projeção do que seu avô queria evitar. Os gêmeos, eles representam a corrupção do legado, uma maldição que sua família carrega. Valentina sentiu como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Nada fazia sentido. Mas ele estava aqui, ele é real. Eu sinto isso. Sua voz tremia, repleta de confusão e desespero. Ele é uma cópia, Valentina. Uma entidade que toma forma e usurpou o corpo dele. Você precisa entender. Ana se levantou, o olhar se fixando em um ponto atrás da garota. E agora, isso significa que eles virão atrás de nós. O ar encheu-se de uma tensão elétrica e Valentina viu a figura tornar-se ainda mais ameaçadora. A luz da lua parecia escurecer, envolta em uma névoa pesada que emanava uma presença opressiva. O que vai acontecer agora? Valentina perguntou, a voz quase soando como um sussurro. Mas antes que Ana pudesse responder, um grito cortou a noite, vindo do fundo do quintal. Um som grotesco, como se algo estivesse sendo dilacerado. Valentina olhou para a escuridão, um terror correndo pelo corpo. É Joaquim! Ana gritou, e antes que pudesse pensar, Valentina correu na direção do barulho. O coração batendo forte, ela chegou até onde estavam. E a cena a paralisou. Não havia apenas Joaquim, mas uma figura aterrorizante, uma massa de sombras e feições grotescas cercando-o. Ele estava lutando, mas as criaturas o puxavam para a escuridão. Valentina! Ele gritou. Ajude-me! Eles estão aqui! A expressão dele estava marcada pela dor, e enquanto ela tentava avançar, algo gelado lhe agarrou o braço. Era seu irmão, ou a sombra dele, sorrindo de uma forma sinistra. Tarde demais, disse a figura, sua voz ecoando como um eco distante. Você já fez sua escolha. O poder sempre terá um preço. E antes que Valentina pudesse reagir, o chão sob ela cedeu. Ela caiu em um abismo de luz e escuridão, onde gritos e risadas distorcidas rugiam ao seu redor. No instante em que mergulhou no vazio, tudo o que acreditava, sua mãe, seu avô, as lendas do rancho, tudo se desfez em névoas de confusão e dor. Uma descoberta abaladora se revelou em seu interior. A única maneira de escapar daquela maldição era descobrir quem realmente era. A verdade não estava só nas histórias, mas nas escolhas feitas em momentos de vulnerabilidade. O que era real naquela noite de horror? A luta tinha apenas começado, e enquanto Valentina girava na escuridão, uma última frase de sua mãe ecoou em seus ouvidos. Escute suas origens, senão a escuridão encontrará você. E assim, enquanto as sombras se fechavam, uma nova perspectiva começava a se formar. De repente, uma luz intensa surgiu bem diante dela. A conexão que Valentina sentia com o espaço entre os mundos fez seu coração disparar. Era o rosto de sua avó, não o avô. Uma luz suave a envolvia, agora mais visível, mais clara,
Você não entende, minha neta. Os gêmeos são parte de quem você é. A voz de sua avó era como um sopro de tranquilidade em meio ao caos. Você sempre teve o poder de decidir, mas precisa fazer isso com consciência. Olhe dentro de si. Valentina estava sem palavras. Podia sentir o peso das escolhas sendo deixadas para trás. O que isso significa? O que eu sou? A avó sorriu, mas o brilho dela parecia obscurecer lentamente, como se uma sombra a invadisse. O tempo está se esgotando. A resposta está nas raízes da sua linhagem. Não siga o caminho da escuridão. Eles virão buscar o que é seu. Antes que Valentina pudesse perguntar outra coisa, a figura sombria se manifestou ao seu redor novamente. Agora, uma multidão de criaturas surgia, preenchendo cada canto do abismo com suas risadas sombrias. Você não pode escapar de quem você é, Valentina. Elas gritavam em uníssono. E nesse momento, a figura do irmão se destacou. Junte os fragmentos! Ele parecia genuíno de novo, mas um sorriso de traição cruzava seu rosto. Você não pode ficar indecisa para sempre. A escolha deve ser feita agora! Valentina sentia seu coração acelerar e a fúria crescer. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que carregava no sangue. O que vai produzir tudo isso? O que aconteceu com a minha família? Ela gritou. Mas as trevas se aproximavam, envolvidas em vozes que diziam: o legado está com você, e você terá o que deseja ou perderá tudo. A luz da avó piscou, enquanto Valentina sentiu o chão tremer. Não me deixe, ela pediu. Mas tudo à sua volta começou a desmoronar. E no meio do colapso, uma nova verdade emergiu em seu coração. Aqueles que ela amava, os laços que sempre procurou proteger, poderiam ser também os maiores inimigos. A última visão que teve antes de tudo se apagar foi a de sua mãe, chorando, e o rosto do irmão distorcido em um sorriso. Maligno! Escolha, Valentina! Escolha antes que seja tarde demais! E naquele instante, ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O legado não era só seu, mas envolvia almas que estavam muito além. E o preço a ser pago poderia ser tudo. E então a escuridão se fechou. Quando Valentina abriu os olhos de novo, encontrou-se em um lugar diferente. A iluminação era avermelhada, como se estivesse em um inferno. Olhou ao redor e viu figuras encapuzadas, formando um círculo, sussurrando entre si em uma língua antiga e desconhecida. O perfume doce de algo queimando enchia o ar, e ela sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? A sensação de estar sendo observada a envolvia como um manto. De repente, uma delas, a mais alta, afastou o capuz. Era sua avó, mas seu rosto era desfigurado. E os olhos eram de um vermelho profundo. Bem-vinda, Valentina! Disse ela, a voz serpenteando como fumaça. Você finalmente faz parte do nosso ritual. O choque atravessou Valentina como uma corrente elétrica. Eu não quero fazer parte disso! Ela gritou. Mas a avó só sorriu e as outras figuras começaram a aplaudir em um ritmo inquietante. Você não tem escolha, querida. Sua linhagem clama por você. O sacrifício deve ser feito e será você quem irá decidir quem será salvo. Valentina olhou ao redor. Isso não era o que esperava. O que vocês querem de mim? Ela questionou. A cada palavra, a urgência crescia. Mas a avó apenas apontou para o centro do círculo. Lá, uma caixa ornamentada pulsava com uma luz dourada. A verdade sobre os gêmeos está aqui. Se você abrir, todas as respostas virão. Mas o que você descobrirá pode mudar tudo. O silêncio tomou conta, enquanto Valentina hesitava. Ela queria saber,
mas o medo do que poderia encontrar a paralisava. As figuras começaram a se aproximar, murmurando em vozes combinadas. Escolha, Valentina, a luz ou a escuridão? E assim, no momento mais tenso, Valentina se viu diante da maior decisão de sua vida. Algo dentro dela sabia que a escolha que fizesse agora poderia alterar todo o seu futuro e de sua família, mas ao mesmo tempo poderia significar a condenação de pessoas que amava. Com o coração pesado, ela não sabia se tinha coragem para abrir a caixa ou se entregaria seu destino às trevas. Valentina hesitou. As criaturas cercavam-na e o círculo de sombras pulsava com energia distorcida. O chão dos encapuzados tornou-se um único sussurro, uma exigência quase dolorosa que pulsava em seus ouvidos. O peso da caixa ornamentada parecia crescer a cada segundo, e ela percebeu que a pressão estava se intensificando, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu vou abrir, disse Valentina, sua voz temendo. A presença de sua avó a observava e o olhar profundo dela fazia o coração de Valentina disparar. O que a esperava ali? Coragem ou destruição? Todas as opções se aglomeravam em sua mente, buscando um caminho para a liberdade. Não escolha a escuridão, Valentina! A voz de sua mãe ecoou, rompendo a mística daquelas sombras. Valentina se virou, vendo Ana lutando contra as lágrimas. Lembre-se de quem você é. Você não está sozinha. O impulso de abrir a caixa crescia. O mistério dos gêmeos, a verdade sobre seu avô e o legado da família estavam ali, prontos para serem revelados. Com um movimento súbito, ela se agachou e tocou a caixa. A madeira quente vibrava sob seus dedos, quase viva. O ar pulsava e uma onda elétrica percorreu seu corpo. Eu preciso saber. E sem olhar para trás, ela levantou a tampa. Instantaneamente, uma luz dourada explodiu, envolvendo-a em um halo quente. As vozes das sombras se tornaram gritos de dor. E Valentina sentiu-se elevada. Imagens de sua família, memórias olvidadas surgiram em sua mente, como flashes de um passado esquecido. O amor, a luta e até mesmo os segredos mais sombrios. Ela viu seu avô, agora com um semblante tranquilo, como se as respostas que buscava tivessem finalmente chegado à superfície. Você é forte, Valentina, ele disse, e a voz dele ressoou dentro dela. Escolha a luz, escolha o amor. As energias escuras começavam a se dissipar. As criaturas gritaram em um coro de frustração. Aquelas silhuetas grotescas recuavam, e com cada palavra do avô, uma proteção parecia envolver Valentina. Eu não sou feita de sombras, ela gritou. Eu sou filha do sol e da terra. E assim, ela decidiu tocar nas raízes de sua história. O poder do legado estava com ela. Com um gesto firme, Valentina ergueu as mãos. E com elas, a luz dourada se intensificou. Eu não vou permitir que o mal vença. Num instante, as sombras foram tragadas pela luz. Um grito de derrota ecoou e a visão daquelas figuras se desfez na escuridão. Valentina caiu de joelhos e, ao seu lado, sua mãe a abraçou. O peso do passado começava a se dissipar e uma nova esperança nascia entre elas. Você fez isso, sussurrou Ana, os olhos cheios de lágrimas de alívio. Você enfrentou a escuridão. Mas e agora? Valentina murmurou, olhando para o céu que começava a clarear. A luz do amanhecer banhava o rancho, trazendo uma promessa de renovação. O que acontecerá com as verdades que descobrimos? Vamos encontrar o caminho, juntas, respondeu sua mãe. E a verdade?
Devemos compartilhá-la. Você não é sozinha nessa jornada. As palavras de sua mãe eram um bálsamo, mas o eco do que havia acontecido ainda estava fresco em sua mente. Valentina sabia que aquelas sombras poderiam retornar, e enquanto o sol nascia, uma nova determinação se acendeu dentro dela. Ela seria guardiã da história de sua família, e um novo ciclo estava prestes a começar. Enquanto se afastavam do que sobrou daquele lugar, Valentina olhou para o horizonte, vislumbrando um futuro novo. Mas em seu peito, a certeza de que a verdade ainda guardava mistérios e desafios pessoais a guiariam. O mundo agora estava cheio de novas possibilidades. E quando a luz do dia finalmente iluminou tudo ao seu redor, Valentina sentiu que sua jornada estava longe de terminar. O que se segue? Os gêmeos, o legado, a lanterna da esperança. Tudo dançava no ar como um mistério a ser desvendado. E você, fã dessa trama intensa, não pode deixar isso para trás. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixe sua marquinha. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa apoiar o canal e demonstrar seu amor, porque cada ação conta e apenas os verdadeiros fãs compreendem que esse é o momento.